Shalom, shalom, povo de Deus. Aqui é o apóstolo Ronaldo Comando Águia. Eu quero apresentar para você o curso profético para profetas. Amém? Talvez você não saiba exatamente, o que é um profeta, mas, querido, profeta é aquela pessoa que anuncia os desígnios divinos, aquela que prediz acontecimentos por inspiração de Deus, aquela pessoa que recebe na vertical e entrega na horizontal, para que as pessoas possam entender exatamente aquilo que Deus quer delas daquele momento para um tempo futuro, tá bem? Então, talvez você nasceu profeta, como aconteceu na Bíblia, com o profeta Jeremias, a qual Deus diz para ele: Jeremias, antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu já tinha te constituído profeta de nações. Outras Bíblias diz formado profeta de nações. Tá bem, queridos? Então, todos temos chamados da parte do Senhor, e esse treinamento, esse curso, vai fazer você, que é profeta, ou que acha que é, entender melhor esses dons que já te são entregues desde antes do nascimento, que quando você vem já para a terra criança, recém-nascido, começa, mesmo que não lembre, a ter visões, sonhos, revelações da parte do Senhor, e não tem, às vezes, com quem compartilhar, porque são poucos, os profetas. Dentro de igrejas de 100 pessoas, imagino eu, que tenha 2 ou 3, em média. Pode ter igreja que não tem nenhum, pode ter igreja que tenha mais. Eu estou dando aqui para você uma ideia de quantos profetas deve ter por igreja, Deus leva essas pessoas até lá, e às vezes os líderes da igreja sufocam essas pessoas porque os pastores às vezes não entendem o que essas pessoas trazem, o que essas pessoas têm. Às vezes o pastor não tem os dons que um profeta tem, ou não é usado por Deus da maneira que um profeta é. Tá bem, queridos? Então nós vamos estar falando ao longo de 30 vídeos, o que é um profeta de ofício, um profeta que já nasceu dessa maneira, diferente daquele outro que recebeu, esse encargo depois de estar vivo, 20, 30, 40 anos. Você pode ser chamado por Deus, sim, depois de já estar vivo. Qual que é a sensibilidade do profeta? Como o profeta vai receber essas coisas do alto, como começar a colocar para fora, que hora colocar para fora, para quem colocar para fora, hora certa de falar, como gerar o profético para a pessoa que quer ser profeta, deixar isso mais aguçado. Não tenho tempo para falar agora, mas indo um pouquinho mais profundo, colocando latente dons de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. Isso não tem nada a ver com conhecimento bíblico. Isso são dons que são te dados pelo Senhor, a qual você vai usar o dom da palavra de conhecimento em revelações concernentes ao passado e presente, e as palavras de sabedoria em relação ao futuro. E nós vamos em todos os trechos bíblicos para te mostrar como aconteceu na Bíblia e como acontece com você, para que você possa trazer isso para a sua vida, para você entender o seu chamado. Tá bem? São dos chamados mais bonitos, são dos 5 dos 5 chamados que Jesus fez. Esse é o que mais está relacionado à intimidade e sensibilidade, tá bem? Com o Senhor. Então nós vamos estar mostrando como gerar isso, como você ser escolhido pelo seu interesse, pela fome com as coisas do alto, com as coisas do reino. Você vai entender exatamente como entender esse chamado. Talvez você vai conversar com seu pai, com a sua mãe, com o irmão, e nenhum deles vai ter nenhum tipo de opinião, para te dar nenhum tipo de conselho, porque eles não tiveram nada disso. Tá bem? Então você vai entender como você vai pregar o alinhamento, que o profeta ele costuma consertar altar, ele costuma consertar as pessoas através das informações que Deus lhe traz,
né? Revelando o profundo, o secreto, mas não é só nessa profundidade que eu estou falando aqui. A gente vai muito mais profundo aqui para explicar melhor como funcionam as coisas. Aqui eu tenho que dar só uma breve para você saber o que tem dentro do curso profético, tá bem? Como entregar profecias, né? Você não vai chegar direto na pessoa e dizer assim diz o Senhor e começar a entregar. Você vai começar com muito menos confiança, amém? Você vai chegar com jeito, dizendo, talvez seja o Senhor que esteja falando comigo, mas eu acho que eu tenho algo de Deus para te entregar. As pessoas vão receber de uma maneira muito melhor do que você dizer que é Deus que está falando, tá bem? E você vai chegar nesse nível, mas aqui é para a pessoa aprender a usar e depois poder usar com tranquilidade, tá bem? Quais são as outras dimensões que você vai poder operar? Saiba que o teu homem espiritual pode operar muitas coisas no mundo físico. Curas, batismo com o Espírito Santo, libertação, cura interior, libertação de cativeiro e um monte de outras coisas, tá? Mas até a revelação de pensamentos de pessoas, como disse Jesus chegou a dizer para pessoas, por que você pensou isso, pensou aquilo, né? Isso é normal debaixo de um ambiente de muita unção, tá bem? Você pode duvidar agora, discordar, mas quando chegar esse tempo você vai falar, puxa, o apóstolo estava falando de coisas que se tornaram simples para mim, tá bem? Por isso que a gente vai te ajudar a somar essas pedras do quebra-cabeça, para que você tenha um ministério frutífero e não um ministério retrancado e escondido, tá bem? Muita atenção para isso, né? Aqui chegou ela que fez parte do curso comigo, né? Apóstola Marcela, minha esposa, tá? Nós vamos falar também de idade espiritual, tá? Palavras de poder, obediência extrema aos comandos do Espírito Santo para você poder operar, tá bem? Nas coisas grandes, primeiro você vai ter que ser fiel às pequenas, tá bem? Simbolismo espiritual, sonhos proféticos, aquele sonho que você recebe do Senhor e dali um dia, 2, 3, um ano, Deus faz aquilo acontecer, né? Para você ver que foi o Senhor que te mostrou. Então, Deus ele revela os seus planos aos seus profetas. Amém? Então você vai aprender a entender isso. E eu casei com uma profetisa de ofício, então a gente sabe um pouquinho do que a gente está falando. Tá bem? Eu brinco, né, que eu tenho um chamado apostólico, ela também é apóstola, mas ela recebeu, né, o chamado de profetisa muito antes e é claro e latente na vida dela. Enquanto eu tenho 2 sonhos proféticos por mês, ela tem 20, tá bem? Então você vai ver uma diferença muito grande, tá? De uma pessoa que tem ainda alguma coisa do profético com uma pessoa que é profeta de ofício, recebe muito mais, né? O que é arrebatamento de espírito? Deus te levar em espírito. Tem pessoas que chegam a sonhar que estão correndo em câmera lenta, tentando esmurrar pessoas em câmera lenta, flutuando, batendo as mãos, achando que são asas, né? E é tudo em câmera lenta, em sonhos, tá? Mas isso é arrebatamento de espíritos. Você é um ser trino, alma, corpo e espírito. A tua alma e teu corpo ficam parados, e teu espírito sai através do poder de Deus. Por isso é um arrebatamento. É arrebatado, tomado do corpo e sai para ter experiências e volta para o corpo de novo. Diferente da viagem astral, que é por poder de demônios, totalmente diferente, tá bem? Tudo que a gente faz aqui é com embasamento bíblico para a honra e glória do nome do Senhor e para que você desenvolva os dons espirituais que nem está escrito em 1 Coríntios 14, 12. Amém? Visitações de anjos. Tem amigo nosso que saiu correndo quando viu um anjo. Pediu para Deus ver. Quando viu o anjo, saiu correndo, desesperado, né? Então você vai entender essa visitação de anjos, vai saber que anjos caminham com você, o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer. Eles podem receber ordens tuas, que nem eu já tenho alguns vídeos gravados, para operar alguns tipos de curas ósseas que você não consegue operar. Eles vêm, eles podem chegar a quebrar ossos que foram calcificados errados e colocar de novo no lugar, amém? E não se espante, isso é bíblico, tá? Isso aconteceu
várias vezes na Bíblia e vai continuar acontecendo para todo aquele que crê, tá bem? Nós vamos falar muito mais sobre isso, mas aqui em rede aberta não podemos, tá? Conquistando o sobrenatural, você vai entender como através das orações, da fé, dos dons espirituais, você pode conquistar as coisas no espírito, tá? E trazer para o natural, tá? Que a fé, ela materializa as coisas. Você vai entender esse processo e para você vai se tornar simples, você vai trazer muitas coisas à matéria, assim como Jesus transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes, fez um denário brotar dentro da boca de um peixe, atravessou a parede da casa dos discípulos quando eles não abriram a porta e muitas outras coisas, tá bem? Não posso me aprofundar aqui na explicação das aulas, que o vídeo fica muito extenso, aqui é só uma apresentação, tá? Executando o chamado profético, você vai ver o quão feliz você vai ficar sabendo usar as ferramentas espirituais ou as armas espirituais, assim como você queira utilizar o nome, né, para que o teu chamado funcione plenamente. É maravilhoso quando você vê as revelações e chegam nas pessoas e falam, as pessoas choram, as pessoas ficam impactadas de saber que Deus te revela coisas tão profundas, quão tremendas, quão secretas, também para ajudar as pessoas, para a edificação da noiva de Cristo, para ajudar a igreja, tá bem? Você vai entender quais as diferenças dos verdadeiros e dos falsos profetas, muito importante você saber disso, tá? O que é o espírito da profecia, quando ele chega, quando ele sai, como ele fala e o que você tem que fazer quando você o entende, amém? Ele não vem por uma palavra ouvida, tá? Ele vem por testemunho interior. Você entende, não ouve. Quando a gente fala, eu estou ouvindo o Espírito Santo, tá bem? Na verdade, ouvir aqui é uma palavra que a gente usa aqui, um chavão, né? Mas é entender o Espírito. O Espírito Santo traz todo o plano que ele quer e coloca aqui dentro, você entende de uma vez só. Você pode estar conversando, trabalhando o que for, você absorve, você entende e você vai entender muito melhor como ouvir a Deus, entender a Deus, tá bem? Entregando as verdades, parte 1 e parte 2. Não é tão fácil entregar aquilo que Deus manda. Por que o profeta Jonas foi engolido por uma baleia? Ele não queria entregar aquilo que Deus queria para a cidade de Nínive, que estava deliberadamente pecando contra Deus, contra seus estatutos, contra a sua palavra, e Jonas foi o escolhido para ir lá anunciar, né, o juízo do Senhor sobre aquela cidade. Ele não quis ir, ele pegou um barco e foi para Tarsis, para a Espanha, né, e ele fugiu da presença de Deus, e Deus falou e chamou esse profeta no meio da embarcação, e começaram a bater contra a embarcação ondas e vento, e tendo destruição, os tripulantes começaram a jogar para fora da embarcação alimentos, coisas pesadas para poder aliviar a embarcação, para não perecer, para não perder o barco e morrer a todos. Mas quando tiraram sorte, descobriram que era Jonas o problema. Ele foi jogado na água, uma baleia o engoliu, você sabe da história. E quando ele voltou para realizar o propósito que Deus tinha, o profeta entregou verdades que ele não queria, porque Nínive era uma cidade que matava profetas, arrancava os olhos deles vivos, as unhas com alicates. Então Jonas não queria ir lá, mas quando ele foi, mais de 330 mil pessoas não foram consumidas pelo Senhor, porque um profeta fez o que Deus mandou. Tá? Então diz para você que o profeta alinha altar, traz alinhamento, traz mesmo, tá bem? Porque eu disse para vocês, eu vivo com uma, tá? Você vai entender melhor sobre profecias, tá? Como não é um bicho de 7 cabeças. Se você entender, vai ser simples para você entregar. Se você parar de entregar as profecias que o Senhor te dá, ele vai parar de te entregar, porque não tem lógica você receber e guardar para você e não entregar para ninguém, tá bem? Entendendo o profético, você vai entender todo o plano profético do Senhor, parte 1 e parte 2, vai aprender a fazer atos proféticos que o Senhor manda você fazer e você acha que é coisa da sua cabeça, né? Parte 1, parte 2 e parte 3, a respeito de conquistar territórios e coisas muito profundas que eu nem posso tocar no assunto aqui, tá bem? Então esse aqui é o curso profético para profetas ou para pessoas que acham que são profetas,
ou para pessoas que querem entender o profético, para saber se são, ou para pedir para o Senhor né, esse chamado maravilhoso sobre as suas vidas, tá bem? E a gente dá mentoria aqui, tanto eu dou mentoria quanto a minha esposa. Eu dou todas as segundas-feiras, a Nilcélia está definindo o dia da mentoria dela, mas por enquanto está às quintas-feiras, para que as pessoas possam ser acompanhadas, para que elas possam perguntar para as pessoas que estão um pouco à frente, né? Que já viveram algumas outras experiências, para poder perguntar, para poder se basear, para poder entender os seus chamados, tá bem? E a apóstola dá essa mentoria falando muito do profético, né? Eu falo também, quando chega o profético, para as pessoas que são mais sensíveis, elas sentem a diferença da pregação. Você está pregando aqui num sentido, talvez de mestre, talvez de ensino, de repente chega o profético, você traz coisas diretas dos céus, entregam para as pessoas, e é tremendo, um dos chamados mais lindos, tá bem? Então, tá aí, isso aqui ajuda muitos. Eu já vi muitas pessoas falando de profético, mas fazem uma volta grande e não vêm nesses assuntos, né? Já vi muitas pessoas, né, que falam de profético, já li livros, que as pessoas rodeiam, e não chega exatamente naquilo que as pessoas precisam para desenrolar, tá? Esse chamado, tá bem? E nós vamos falar de muitas coisas na Bíblia aqui, muito mais, tá bem? Que Deus abençoe muito você, em nome de Jesus. Até a próxima.